Como todos sabem, o mercado farmacêutico é o único setor da nossa economia com preços controlados, sob pena de pesadas multas para quem infringir a tabela. Oficialmente, os medicamentos são reajustados uma vez por ano, e nós estamos chegando a esse momento em 2023, já que isso costuma ocorrer em 31 de março, oficialmente. Mas esse ajuste anual não é tão simples quanto parece. No intervalo entre os reajustes, de ano para ano, centenas de alterações são feitas na lista de preços, novos produtos, reduções de preço, até aumentos em itens que vinham sendo vendidos nas farmácias abaixo da tabela, preço máximo. Daí o papel fundamental da revista BC Pharma, com sua lista de preços mensalmente atualizada para dar mais segurança aos seus associados. A iminência do reajuste de 31 de março vem cercada de bastante tensão e expectativa, porque, além do aumento oficial dos preços máximos ao consumidor, teremos mudanças de alíquotas do ICMS sobre medicamentos em praticamente metade dos estados brasileiros, além de outras filigranas tributárias que vão acontecer aqui em São Paulo, por exemplo. Já se sente um estresse no ar. O que fazer para não incorrer em erros de precificação? Daí o papel fundamental de nosso entrevistado nesse momento. Giovanni Coelho, um mega especialista em tributação e pricing do mercado farma e CEO da Simtex, uma das mais requisitadas consultorias do país nessa matéria. Ele vai nos decifrar, tintim por tintim, as muitas dúvidas sobre os futuros preços das farmácias. Olá, Giovanni, obrigado por estar conosco. Obrigado, Celso. Prazer estar aqui com você, com a BC Pharma, uma empresa aí que trabalha para levar informação aí. E essa informação é super relevante no dia a dia. Tem muita gente ainda que não tem o acesso à revista, mas a gente vai mostrar aqui, principalmente, o porquê ter acesso e para quê, e pode impactar realmente no seu lucro. Legal. Eu começo perguntando o seguinte, Giovanni. Você atua no mercado farma há mais ou menos 15 anos, né? Você se lembra de algum ano, um outro ano tão complicado em termos de reajuste de preços? É um ano fora do normal, fora do comum? Então, a gente já teve aumento de medicamentos em vários anos, né? Esse ano, o ano passado, o ano retrasado, o ano passado, foram os 2 anos mais complexos, né? Teve até um momento que o Estado resolveu segurar esse aumento do preço dos medicamentos. Então, esse ano o medicamento deve crescer aí em 4,5 e 5,3. É uma variável, porque depende de algumas variáveis econômicas, né? E esse ano vai ter esse aumento, mas o que complicou mesmo esse aumento é que vários aumentos de medicamento vão impactar com o aumento de tributos, com a alteração dos tributos. E para os medicamentos é bem complexo. Eu vou te perguntar isso, certamente. Vou perguntar, apelando para o super especialista. Eu sei que esse número é impossível de se prever. Você tem na cabeça algum índice aproximado de quanto deve ser o aumento este ano? O aumento de preços, normal, clássico. Ó, você pode ter uma expectativa de 5%, tá? Você fazer um planejamento de 5% aí, vai ser, tá tudo caminhando para ser próximo desse índice, tá? Agora, eu, como dono de farmácia, eu posso imaginar vender os produtos já com esse aumento, quando sair o índice, evidentemente, sem ter uma tabela atualizada na mão, eu posso aplicar os 5% a meu, a meu controle, a minha Então, iniciativa. o problema é que os medicamentos, como você disse, aí, são os únicos produtos do Brasil que têm o preço controlado pelo governo. Então, quando a indústria lança um medicamento, esse medicamento passa por um departamento chamado CMED, fica dentro da Anvisa. E esse departamento, ele que vai falar para a indústria, olha, o preço fábrica desse produto é 100 e o PMC é 130. Então, baseado nisso, ela pode pegar esse preço, publicar nas revistas e depois comercializar. Então, tem todo esse trajeto. Só que aí foi descoberto que esse preço aqui é o máximo. Então, muitas indústrias trabalham abaixo desse preço, tá? Então, quer dizer o seguinte, não quer dizer que a indústria, durante o ano, ela tem autonomia de subir e descer o preço da revista. Claro, limitando-se à CMED. Então, não é tão simples assim. Você não pode simplesmente aumentar.
Pode ser que tenha indústria que vai aproveitar esse momento, né? Que todo mundo está pensando em tudo, e ela vai fazer uma estratégia de reduzir o preço. E aí você entra numa zona de risco, tá? E aí, como eu falei na abertura, Giovanni, a lista de preços de medicamentos não muda apenas uma vez por ano. Será muito fácil, né? Eu permaneço de 31 de março a 30 de março do ano seguinte com o mesmo preço, dia 31 aumento e vai assim, né, até o fim. Não é bem assim. Na lista de fevereiro da revista ABC Pharma, por exemplo, nós temos 79 novos medicamentos, 237 que sofreram reajuste nesse esquema que você citou, dentro dos preços máximos, né? 164 tiveram redução de preço e 67 medicamentos foram desativados e retirados das prateleiras das farmácias. Você estima que na lista de abril, com tantas mudanças na precificação, haverá ainda mais alterações por iniciativa da indústria ou coisa parecida? A expectativa é sempre que esse mês mude. O que acontece no mercado? Só para você entender um pouquinho. A indústria negocia com uma rede ou com um distribuidor. Na hora que ela negocia, então ela faz a venda da indústria para o distribuidor ou rede. Aí os produtos ficam lá. Se a indústria percebeu que entrou um concorrente, então ela vai fazer uma estratégia de redução de preço. Quando ela faz uma estratégia de redução de preço, o que acontece? Ela tem que reembolsar todo mundo que está com o estoque dela, tá? Então, quando acontece isso, a indústria pega e fala assim, qual que seria o melhor momento para fazer uma redução e não gerar tanto burburinho, né, no mercado? É na alta dos medicamentos. Você pode fazer alta e redução, mudar a sua Interessante. estratégia e seu posicionamento, porque está tudo acontecendo ali e às vezes a pessoa você nem vira o foco. Agora, se você fizer uma estratégia dessa só no mês sozinho, aí sim você vira o foco. Aparentemente, as farmácias assimilam essas mudanças de forma passiva, né? Mas em seus seminários sobre precificação de medicamentos, você ensina, entre aspas, como agir de forma estratégica para garantir a lucratividade do negócio. Dá para ser ativo diante dessas alterações? A farmácia pode ser ativa, pode tomar iniciativa? Ó, a farmácia, ela tem que entender o seguinte, as coisas mudaram, não dá para gerir a farmácia como geria antigamente. A gente pode ver o mercado aí, os concorrentes, quantas pessoas que tem e quanta estratégia que tem no mercado. Então, primeira coisa que você vai ter que entender, os medicamentos, você pega um medicamento genérico, você pega o nimesulida, aí você acha que você vai fazer a mesma conta para todo mundo? Não é. Hoje no Brasil, cada estado tem a sua regra tributária. Além disso, você tem também um outro ponto. O mesmo medicamento pode ter carga tributária diferente. Isso por causa do PMPF, que o Estado que determina, ou também por conta do posicionamento do preço que a indústria publicou na revista. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer o cálculo. Às vezes, você pode estar vendendo um medicamento errado e tendo menos reduzido seu lucro por causa disso. Então, o que que você tem que entender? Você tem que entender o que acontece de verdade no mercado e dentro da sua farmácia você tem que ter um responsável por isso. Não adianta o dono da farmácia falar assim, não, eu sou responsável pela precificação, por tudo aqui. Não dá. Porque é o seguinte, o dono da empresa ele tem que ver o RH, ele tem que ver a contratação, tem que ver a avaliação de compras, então ele tem que ver uma série de assuntos financeiros também, ele tem que tomar conta. No fim, o price fica de lado, né? A precificação, e aí impacta justamente na lucratividade. O que a gente está indicando é que as farmácias, olha, eu quero melhorar minha performance em termos de lucratividade, mas não é algo do tipo, eu acredito que vai dar certo. Não, você tem que estudar, definir uma pessoa dentro da sua empresa. A gente até indica pessoas para trabalhar no price. Tem que ser pessoas que gostam de matemática, gostam de lógica, e aí a partir daí a pessoa vai entendendo os conceitos. Até mesmo a Sintac, junto com a ABC Pharma, a gente disponibilizou um curso que está dentro da plataforma da ABC Pharma, e aquele curso ele mostra muita coisa. É o beabá, o arroz com feijão, e é a base para você entender como que funcionam as regras. Então, se você quiser aproveitar as oportunidades, porque o problema é para todos, tá? Então, fala assim, no mercado tem um problema. Só que esses problemas, Celso, se você olhar direito, eles podem virar oportunidades.
se você sabe que o medicamento vai subir o preço, se você sabe que o medicamento vai subir o PMPF, se você sabe que o medicamento ele vai ter uma mudança de alíquota, você pode selecionar quais produtos que serão impactados e comprar esse medicamento antes e vender depois, Como é que chama entendeu? esse profissional que você defende que a farmácia tem? Como é que chamaria? Especialista em preço, precificador, como é que seria? A gente fala price, por quê? Preço é como se ele só colocasse o preço, mas ele tem que levar em consideração o ICMS, PIS/COFINS, substituição tributária, custo, lucro. Ele tem que dar apoio para o comprador, ele tem que estar atento, ele vai pegar a revista lá da DC Pharma, ver quais medicamentos genéricos existem, contemplar o preço que ele quer vender na ponta, fazer a conta reversa e ver qual medicamento daquela lista faz mais sentido para ele vender. Claro, levando em consideração a marca que é aceita pelo mercado. Tem Então, estudo, né? uma marca que tenha 12 similares genéricos, né? Cada um com um preço. Não é uma tarefa meio inglória para uma pessoa definir o preço de cada um? Como é que você acha que pode ser feito isso? Não, tudo é feito assim. Se você pegar do jeito que você está falando, é super complexo. Mas a partir do momento que você põe no Excel, você consegue fazer isso super rápido. Basta você colocar o desconto que você está comprando, você já tem o preço de compra, aí você estrutura os cálculos de ICMS, substituição tributária, e inclusive está explicando isso aí, está explicado no curso lá dentro da BC Pharma. Então, acontece, você colocando tudo isso em prática, tem no site da Sintax também, tem simuladores em Excel que você pode entrar lá e fazer o download de simuladores lá, que a gente disponibiliza. Então, é uma questão, eu acho assim, mais de querer. E quando você fala que é complexo, não é. Meu ponto de vista é que isso aí demore por volta de, vamos pensar assim, 5 minutos. A pessoa tendo a ferramenta certa, ela consegue tomar uma decisão certa. E aí você pode pôr o volume ali, você fala, cara, eu vou dobrar o meu lucro nesse mix de produto. Olha, eu estou tomando uma decisão errada. Ou você pode usar isso para negociar com o cara, se você faz uma OL, faz alguma coisa assim. Giovanni, o maior complicador dessa nova tabela que nós todos estamos esperando, né, são, sem dúvida, os reajustes das alíquotas do ICMS sobre os medicamentos em 12 estados, né, para compensar a baixa local dos combustíveis, nos combustíveis. Né? Por que, a seu ver, tantos governantes tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo? Os remédios são os remédios que os cofres públicos têm quando os estados precisam arrecadar mais? É basicamente assim, ó. Como que ocorreu essa coincidência, né? Na verdade, tem um grupo, vamos pensar um grupo. Nesse grupo, cada estado hoje tem um negócio que chama Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. O Cefaz ele é responsável pela arrecadação, ou seja, o financeiro do governo. Ele arrecada e gasta. Então, ele que é o financeiro do governo. Nessa análise, os secretários da Fazenda se reúnem, fazem um grupo e se reúnem e debatem sobre os temas. E nessa reunião, os secretários decidiram, lá numa reunião, analisando que teria um impacto de 1 a 3 a 4 pontos percentuais que deveriam ser ajustados nos produtos, no ICMS dos produtos, para que o rombo que eles dizem, né, o rombo do ICMS dos combustíveis seja superado. Então, nisso, ele aumentou para tudo. Na hora que aumentou para tudo, pegou o medicamento junto, tá? Que é a alíquota padrão. Então, não foi uma coincidência, foi algo articulado. E só está isso sendo feito agora na prática porque há uma lei constitucional que impede que se subam os tributos no mesmo exercício em que isso é decretado, né? Tem que deixar sempre o exercício seguinte, que é 2023, né? E parece que tem que ter também 3 meses de margem, é isso? Tem que ter os 90 dias, 90 né? dias, é. Além dos. Aí, tipo assim, teve alguns anos atrás que teve uma mudança tributária chamada de FAO, né? E aí eles fizeram tudo errado. E aí eles pagaram os preços. Os governadores pagaram o preço por estar fazendo tudo errado, o STF bloqueou. Então, esse ano, agora eles falaram, Fizeram tudo certinho, tudo pela vamos fazer do cartilha. jeito certo. Aí lá para o dia 29, 28, 27,
aí foram aprovados os aumentos, então foi no exercício anterior, foi em Sim, de dezembro, dezembro. e aí eles estão esperando os 90 dias para começar a alterar o ICMS. Então eles fizeram do jeito certo, para não que o STF não bloqueie, não tenha nenhum problema com isso. Você lembra qual é o maior aumento? Qual foi o maior aumento em estado? O maior aumento do estado. O maior aumento foi no estado de Sergipe. Sergipe teve um aumento de 18% para 22%. São 4% de pontos aumento. percentuais. De que maneira isso vai impactar no preço final do consumidor? Ó, eu nem sei como é que a BC Pharma vai fazer, Tem que ter fazer, várias colunas, né? Tem que ter mais porque colunas, né? o primeiro problema da BC Pharma é ter colunas, né? Então ela vai ter que ter uma coluna de 12, uma coluna de São 17, Paulo, né? 12. 17,5, 18, 19, 20, 21 e 22. Entendeu? Então, a própria revista já não Exatamente. está. Os nossos especialistas estão estudando, chegaram já a uma conclusão, e você vai ver em março como é que vai ser isso. Na revista impressa e nos meios digitais, que hoje em dia são importantes fontes de consulta também. É mais fácil fazer coluna digitalmente do que no papel. E o que que acontece? O estado de Sergipe, então, ele estava lá com 18%, aí chega no dia 20 do 3, por exemplo, que é quando entra a regra de Sergipe, ele vai ter que vender e comprar pela alíquota de 22. Então, vai ter que pegar de outra coluna, tá? Outra Aliás, coluna. eu ia perguntar isso, é uma curiosidade numérica. Haverá estados em que vão se interpor simultaneamente o aumento dos preços e a mudança da alíquota. Qual que é calculado primeiro? É um sobre o outro sobre um? Como é que funciona? Ó, as farmácias, elas, tipo assim, quando você pega a alta dos medicamentos, as distribuidoras que têm um relacionamento maior com a indústria e as redes que têm um relacionamento direto com a indústria, eles pedem direto para a indústria mandar para eles, tá? Calculado já. E está do lado e fica ali cobrando. Então você aumenta os preços baseado no que a indústria te mandou. Já farmácias que não têm esse contato direto com a indústria, as farmácias menores, elas dependem de algumas informações. Pode ser o distribuidor repassar para ela um aumento, uma planilha de aumento. Pode ser, mas a maioria depende da ABC Pharma mandar esse conteúdo para eles. Na hora que vocês da revista vão mandar esse conteúdo para eles, aí eles vão poder fazer a atualização no preço. Por quê? Pode ser que não seja somente o aumento. Pode ser que a indústria ajuste também o preço. Ó, Sim. vão ter três possibilidades. Primeiro, real, vai aumentar o preço dos medicamentos por volta de 5. Depois vai ter a mudança da coluna. Então vai mudar a coluna. Se você estava na coluna 18, vai para 20. E a terceira opção, possibilidade, aí é uma possibilidade que a indústria aproveite esse momento para ajustar o preço do medicamento. Então você tem que estar muito atento a isso, porque você pode vender mais caro. Então, se você vender mais barato, você está perdendo dinheiro. Quando Você, você. Pode continuar. se você vende mais caro que deveria, pode estar correndo riscos. Tá? Então, esse que é o X da questão. Quando você acha, em que período, talvez no mês de abril, final de março, nós teremos a lista de preços consolidada, aplicando tudo quanto é mudança e já teremos uma lista nacional mais ou menos ajustada? A partir de quando? Com tanta mudança. Vai ser lá para o dia, eu acho que para o dia 10 ainda, né? De Para ser quê? consolidado mesmo, lá para o dia 10 De de maio. abril a maio? Não, abril, desculpa, abril. Abril. Março, abril. Porque é o seguinte, ó, tem estados que vão mudar aqui, ó. Tocantins vai mudar no dia 1 do 4, né? O estado de Roraima, 30 do 3. Rio Grande do Norte, 1 do 4. Quando você pega aqui Maranhão, 1 do 4. Então, você tem vários estados que estão mudando bem no dia da alta. Então, você vai ter que ajustar, pegar os preços, ajustar, depois mudar de coluna no outro dia. Olha que confusão. No outro dia. Nesse dia você pode vender por esse, no segundo dia já é esse, entendeu? É. Então, no dia 31 você pode vender por esse preço da alta. No dia 1º você tem que vender por outro preço. Então, para consolidar tudo, vamos esperar que tudo aconteça em 10 dias aí, esteja tudo pronto, no Mas agora, máximo. uma outra alteração, uma outra mudança que está encafifando as pessoas aí, você abordou
um seminário recente que você fez, inclusive para a BC Pharma, a Secretaria de Fazenda de São Paulo vai aumentar o PMPF dos medicamentos em 28 de fevereiro. O que isso significa para o consumidor e para os cofres públicos? Ó, a ideia é o seguinte: primeiro, o Estado de São Paulo, agora mudando a sua gestão, né, que é o governo de São Paulo que define a mudança das regras dentro de São Paulo, quando se trata de ICMS. Aí o Estado pegou, publicou uma nova regra, onde que ia mudar o PMPF. Mas vamos esclarecer o que é o PMPF. Exatamente, eu ia perguntar a você. Bom, é o seguinte, vamos pensar que o governo colete lá nas farmácias qual que é o preço de cada medicamento vendido. E ele pega isso por EAN, código de barra. Então é um código único. Então você vai pegar cada produto e ver por quanto que ele está sendo vendido. Depois ele junta isso tudo, soma e divide pela quantidade de pesquisas que ele fez. E aí ele vai achar o quê? Uma média ponderada. Tá? Média é quando você pega na média. Esse é ponderada, né? Por isso chama PMPF. Preço médio ponderado consumidor final. Né? Preço médio ponderado final. Então, quando o governo consegue identificar qual que é o preço que esse medicamento está sendo vendido lá na ponta, ele fala, ó, então esse aqui é o preço lá da ponta. Então, o governo, em vez dele cobrar o imposto sobre a venda nas operações, ele fala, ó, esse aqui é o preço que vai ser vendido lá na ponta, na média. Então, multiplica por 18 e me paga esse valor, entendeu? Mas qual é o interesse do Estado nisso? Oi? Qual é o interesse do Estado nisso? Aumentar a arrecadação? Não, o interesse do Estado é que ele cobre exatamente o que está sendo vendido lá na ponta. Por quê? Existe a possibilidade, se o produto foi vendido mais barato, olha, do que estava lá na ponta, o governo estava cobrando, o contribuinte pode solicitar o ressarcimento, tá? E se o governo cobrou mais barato, ele perdeu o dinheiro e tem que ficar cobrando diferença. Então, qual que é a ideia? Olha, eu vou fazer esse preço médio ponderado e cobro. Porém, existe um problema aí sério que eu já falei. O governo ele nunca divulgou para ninguém da onde que ele pegou esses preços. Se ele pegou de grandes redes ou se ele pegou de pequenas lojas. Sabemos que lojas pequenas têm um processo menos profissionalizado em termos de dados. Então, pode ser que seja mais difícil pegar um EAN está errado, alguma coisa está errada. Já as grandes redes trabalham com maior assertividade, até porque no lucro real tem que provar tudo direitinho. Então, o governo nunca falou isso. Então, que erros que podem ocorrer nessa análise? Pode ser que um produto seja vendido mais nas lojas pequenas, com preço mais agressivo. Pode ser que o governo foi lá e pegou o preço médio de uma rede que nem tem interesse em vender aquele medicamento. E aí o preço está mais alto e gerou uma média ponderada alta. Quer dizer que você acha que isso tem deformidades, essa dinâmica vai ter algumas deformações em termos de cálculo de preço final. Isso, então acontece. Então o que a gente tem que entender? O PMPF que o governo divulga, ele impacta diretamente na cobrança do imposto. O ônus do imposto é sempre da farmácia, sempre. Então a farmácia ela leia-se consumidor depois, né? Ou não? A farmácia assim, a farmácia compra o medicamento pelo preço, mais de compra mais a ST. Então, esse é o custo da farmácia. Se esse preço PMPF aumenta, o custo da farmácia aumenta. Então, a farmácia, se ela não tomar nenhum posicionamento, o lucro dela cai. Mas se ela perceber que o lucro caiu, ela vai ter que aumentar o preço de venda, limitando-se ao PMC. Então, aí no final, o consumidor final acaba pagando. Pagando o pato. E aí paga o pato. Mas existe um problema mesmo para a farmácia, porque a farmácia ela fica com medo de aumentar o preço, perder cliente. Então, ela vai segurando. E nesse tempo que ela vai segurando, o lucro dela vai caindo. Até pela concorrência, né? Concorrência. Isso. Hoje em dia, se abre farmácia na esquina oposta de uma que já existe. Em Moema tem 5 ou 6 casos desses. Farmácias de rede grandes numa esquina e na esquina em frente. E uma veio primeiro que a outra. Né? E hoje, para você ter noção, o governo divulgou uma lista de PMPF em São Paulo de 8.270 itens.
Aí a Sintax foi lá, analisou esses itens. Nesses itens, 1.827 foram adicionados, quer dizer, PMPFs que não tinham, medicamentos que não tinham PMPFs passaram a ter. E o governo também removeu 2.022 itens, ou seja, medicamentos que eram calculados PMPF passaram a não ser calculados mais por PMPF. Sim. Qual que é a explicação para isso? Eu não sei, o governo não falou. Aí, próxima coisa, o governo, desses 8.270 itens, ele reduziu o preço de 1.937 medicamentos e aumentou 4.465. Então, ele mais que o dobro de produtos que tiveram aumento, né? E aí acontece. Só que você prepara para uma coisa mais estranha. Teve medicamento que caiu o PMPF de 173 para R$ 2. Eu vi você falar, até ia perguntar em seguida, Ah, uma porcentagem absolutamente surpreendente de reajuste e de queda, 2.000% de aumento, alguns, né? 98% de desconto. Então, quando você cai um produto assim, em São Paulo, tem uma pegadinha. Quando o governo cai o PMPF desse jeito, acaba o que acontece? O medicamento ele cai em outra regra, que é o MVA. Quando você pega o MVA de medicamentos em São Paulo, passa de 230%. Então, o que acontece? Então, você tem que ser um bom matemático, tem que ter uma ferramenta matemática de cálculo para você entender quais são os impactos. Mas aí, resumindo, o Estado de São Paulo teve essas reduções e também teve medicamento que subiu mais de 2.300. Um produto, por exemplo, que era 4,57, o PMPF dele foi para 110. O que acontece nisso tudo? Qual que é o problema disso tudo? Mostra que o governo não fez uma análise básica de comparar uma coluna versus a outra e nem comparou com o PMC das revistas. Tem produtos que ele colocou o PMPF acima do PMC. Como que um produto está sendo vendido na média acima do PMC? Quem poderia? Então, e aí a gente fez uma divulgação aí, espalhamos esse vídeo para muita gente e teve também outras ações. E aí acabou que o governo, a Sindusfarma também entrou lá também em contato com o governo. E aí acabou que o governo falou assim, eu vou pensar, vou prorrogar, vou fazer uma análise. E aí o negócio que é no dia 1º de fevereiro que entrar, agora vai entrar no final do mês. Será que Então vai você entrar pensa mesmo? uma coisa. Mas é uma pegadinha. Olha, eu vou falar para Pegadinha. você. É uma pegadinha. É assim, é um fanfarrão o governo às vezes. Por quê? Ele deixa todo mundo atualizar. Imagina a sua empresa, com a área de TI, todo mundo atualizando aquela regra, porque amanhã vai ser outra. Aí, faltando 5 horas mais ou menos para virar o outro dia, ele fala: não vai ter mais. Aí tem que voltar o pessoal para desprogramar o programa, o software, entendeu? Então, a vida do empreendedor é assim. Por que não consultaram você, não é? É simples. Era tipo assim, quando a gente fez a análise, a gente pensou o que, Arnaldo? Isso aqui está errado. A minha equipe errou. Aí eu peguei e falei, tá errado, manda o outro fazer também. Aí fez. Mesmo Quando viu, eu fui contigo. lá, peguei os PDFs de cada legislação, estava certo. Então, mostrou que o governo, ele não tem Não como fez o explicar. cálculo, ele não fez o cálculo devido. Ele tem como explicar. Lembrando que o PMPF é um preço médio. Na última alteração de São Paulo, o estagiário só meteu 16% para aumentar tudo. Estagiário. Aumentou 16% em tudo. Então, deixou de ser ponderado, porque o ponderado, ele aumenta e abaixa. Esse não, É, aumentou é 16%. um nome impróprio para a operação. Agora, e falando nisso, você como super especialista em tributação, você considera o nosso sistema tributário o mais complexo do mundo? Olha, ele é bem complexo. O que mais complica é que os estados, igual o estado de São Paulo, assim, ele não assume uma parceria com os empreendedores, tá? Uma Sim. parceria que eu falo é para ser justo, né? Tá certo isso daqui, vamos pegar outras pessoas, vamos coletar aqui, ó, e se isso aqui tá certo, tá boa essa regra, essa é a melhor regra. Então, o Estado ele tem que ser mais parceiro das pessoas, mas dificilmente ele está assim. E você entra na regra do Estado, a regra não está clara, é difícil, não é para qualquer um. Então, acaba que no Brasil,
é complicado. E ainda mais quando você vai pensar no Brasil inteiro. Por isso que o dono de farmácia, ele tem que dominar a regra do seu estado. Isso é primordial. Ele não pode colocar empecilhos falando assim, é mais complexa do Brasil, do mundo, então não vou estudar isso aqui. Não. É, Você tem que estudar o seu estado. Esquece os outros sim, sim, estados. sim. Tentando fazer uma antecipação, não é mediúnico, não é com o seu conhecimento. Eu acho que isso é bastante apropriado. E essa superposição de reajuste, o aumento oficial anual, mais as consequências da elevação da alíquota em 12 estados, do ICMS. Os preços médios dos medicamentos vão subir a um outro patamar. No fim das contas, os brasileiros serão prejudicados em termos de preço, mais carentes, ou muitos de nossos medicamentos têm ainda margem para descontos, que vão neutralizar esse aumento. Ó, o que vai acontecer, principalmente, é que o custo da farmácia vai aumentar. Por quê? Por que que vai aumentar o custo da farmácia? Porque o governo está aumentando a arrecadação. Quando você pensa, às vezes você pensa assim, Giovanni, ele vai aumentar 1%. Quando ele aumenta 1%, quanto que aumenta a arrecadação do governo? Só para você ter uma ideia, quando o governo aumenta 1%, ele arrecada 6,33% a mais, tá? Você compara o que ele estava arrecadando antes versus depois, então 1% é 6%. Quando ele sai aqui, vamos pensar, igual o estado aqui que saiu de 18, o Sergipe para 22, o estado aumenta a arrecadação em 28,49%. Então, se ele aumenta a arrecadação por conta do aumento da alíquota, eu falo assim, não que ele está aumentando a carga tributária em 28, ele está aumentando a arrecadação dele. Você comparar o montante de dinheiro que ele tirava antes com o montante que ele vai tirar agora, ele aumentou esse montante em 28%. E esse montante vai sair da onde? Se a farmácia não se mexe, impacta no lucro. Se ela ajusta o preço, é consumidor final que paga essa conta. Ainda existem inocentes defendendo a abolição dos tributos sobre medicamentos. Isso vai acontecer algum dia, Giovanni? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque, é assim, no governo, o Cefaz está tudo muito articulado. Então, ele sabe quanto de receita que ele vai receber de cada categoria de produto que ele tem ali, segmento do governo. Então, ele tem uma noção de quanto que ele recebe. A partir do momento que você tira uma receita, a arrecadação cai. Só que o governo deveria fazer o quê? Caiu a arrecadação, vamos diminuir as despesas. Mas dificilmente ele tem essa postura. Quase nunca. Então, se ele não tem essa postura, sempre que ele abaixar o preço de alguma coisa, ele vai aumentar para outras coisas. Então, eu acho que a arrecadação de medicamentos hoje é um ganho muito alto. É um ganho muito alto. E esse ganho teria que ter outra entrada de dinheiro para mostrar que aquilo ali seria uma vantagem. Então, eu acho muito difícil. E ainda mais, você sabe agora que tem essa reunião dos secretários da Fazenda, né? Como você Sim. sabe que tem essa reunião, se alguém for tirar, eles vão conversar sobre isso lá. Vão Então, convencer o cara a colocar de volta, aumenta. aumentar. Aumenta mais um pouquinho que dá. Essas alíquotas que vão resultar desse reajuste, dessas novas alíquotas que vão, os preços que vão resultar, né, na arrecadação, é a maior da história em termos de ICMS. Até hoje já houve alíquotas maiores em outras fases Até, não, sobre para medicamentos. medicamento, vai agora o recordista aí, né? 21, Mundial, brasileiro, é é, Sergipe, 21, né? 22%. 21%. 22%. 22. Nunca jamais alguém cobrou mais do que isso com medicamento de ICMS. Não. Agora, Então está uma dúvida ultrapassando os limites. de um leigo. Você fala que o medicamento tem 22% de alíquota de ICMS. É uma porcentagem aplicada diretamente sobre o preço final do medicamento? Ou tem Na algumas nuances verdade, aí? a ideia é aplicar sobre o preço final, porém, ela é arrecadada antes com a substituição tributária. Ah, Você esse pega o aqui. preço final, calcula 22% e traz, só que você traz por um momento anterior. E aí é cobrado. Por quê? O governo não confia que esse dono de farmácia vai emitir nota.
Entendi. Como ele não confia, ele cobra antecipadamente, entendeu? Farmácia é difícil não emitir nota. Eu não lembro de compras recentes dos últimos anos que eu não tenha recebido É nota. porque antigamente era nota manual, e É, agora com a eletrônica ficou mais difícil. muito difícil Mas, mesmo. mas o governo ele já se organizou para o método de substituição tributária. Até porque se o governo for deixar de receber ST para receber depois, ele vai ter um buraco aí de Vamos recebimento. lá. Giovanni, para a gente terminar nosso belíssimo papo, queria perguntar para você filosoficamente. Você vai ter, eu presumo que você não tem um dia de folga nos próximos 2 meses, vão te usar até o limite, porque você conhece tudo isso, né? As nuances todas, você vai ser muito solicitado. Agora, fazendo um balanço assim já antecipado, o ano de 2023 está começando ainda, né? Estamos no segundo mês. Em termos tributários, terá começo, meio e fim? Não, assim, a maioria das mudanças que tinha que acontecer já começou a acontecer agora no meio. Porque o ano passado foi um ano de político, e o ano passado praticamente não teve mudança. Esse ano vai ter essas mudanças agora, e a partir de agora o pessoal começa a alterar não só a alíquota, eles começam a pensar mais em alterar a regra. Então, por exemplo, nem sempre alterar a alíquota aumenta. Às vezes, o governo ele faz o quê? Não muda a alíquota, mas ele muda o MVA, ele muda o PMPF, igual o Espírito Santo também mudou o PMPF. Então, isso aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, aumenta o custo e diminui o lucro ou aumenta o preço para o consumidor final. Que no final sempre acontece isso. Quando você vê a propaganda, você sabe até de quem eu estou falando, né? A rede de farmácias, anunciando descontos de 95% no medicamento. Isso, tecnicamente, financeiramente, é viável? Isso ou tem algum truque aí? Não, tem produtos que é impossível fazer isso hoje, tá? Se você coloca ali certos medicamentos, vamos pensar, certos medicamentos que você coloca em São Paulo, você põe lá, vamos pensar que eu compro por 99% de desconto. Só o valor da substituição tributária Supera. vai ser 5 vezes o valor do produto. Por quê? Porque é o método de cálculo. Então, como é que você vai ter desconto naquilo ali? Né? Vai ser muito difícil e essa questão dos 90, 95% está cada vez assumindo mais. E também não quer dizer muita coisa. Às vezes você dá 90% de desconto, mas o PMC está alto. E o outro dá menos desconto, o PMC está baixo. É a metade do dobro, né? Aquela velha É história. metade do dobro. Mas vai estar reduzindo, viu? As placas vão ter que mudar aí para Mudar. 80. Estaria bom. Giovanni, querido, muito obrigado pela sua atenção. É uma honra para nós, a BC Farma, ter você como nosso aliado para informação fidedigna, né, do que acontece no mercado tributário. E para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Viu? Muito obrigado. Conta comigo aí. Tudo de bom, Celso. Muito obrigado, BC Farma aí. Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigado a você.